Bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir esse vídeo. Gente, é uma informação assim que geralmente a gente não espera, mas que veio e veio em muito boa hora. Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, nós todos sabemos que o Lula está viajando em viagem fora do país, né? Mais precisamente agora na França. E desta forma, Geraldo Alckmin, vice, assumiu interinamente. É impressionante o que eu vou trazer para vocês. Ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele fala sobre o Banco Central. E ele escancara, o Banco Central está dando um prejuízo inacreditável ao Brasil. Vamos fazer o seguinte, antes de irmos diretamente ao que disse o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, eu vou pedir a você, se você não for inscrito no canal, se inscreva, se torne membro para dar uma força para o canal, deixe seu like, deixe seu recado ao bolsonarista, presidente do Banco Central, deixe seu gostei e passe de mais adiante. Vamos ouvir a fala do Alckmin e a gente vai comentando ponto por ponto. Não há oposição do governo ao Banco Central, nem ao Copom. Agora, a crítica, ela é importante. Qualquer instituição pública pode ser criticada. E eu queria dizer que esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio, prejudica a indústria, o setor do agro, mas ela também tem um outro impacto, que é do ponto de vista fiscal, porque quase metade da dívida pública brasileira é selicada. Então, cada 1% da taxa Selic custa 38 bilhões de reais. Então, não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Então, 38 bilhões a cada 1%. Então, se você tem uma taxa Selic 5% acima do que deveria estar, isso custa praticamente 190 bilhões de reais. Você fica fazendo economia de 1 bilhão, meio bilhão, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais em razão de ter uma taxa Selic nessa altura. O mundo hoje tem juros negativo, a inflação está em queda, o IGP, há uma deflação no IGP, de deflação em 12 meses de mais de 6%. Então você tem os juros futuros em queda e essa taxa Selic acaba tendo um impacto fiscal. Se a preocupação é fiscal, é com a dívida, não há nada pior do ponto de vista fiscal do que isso, porque quase metade da dívida brasileira é selicada e cada 1% custa praticamente 38 bilhões de reais no serviço da dívida. Olha. Bem, pessoal, é assustador o que o Alckmin está trazendo. Ele está, resumidamente, dizendo o seguinte: se a Selic hoje, que está 13,75, poderia estar 10, quer dizer que você tem acima desse 10, 3,75, aproximadamente 4% da Selic, além do necessário. Significa que você está pagando aí aproximadamente 40 bilhões por cada um ponto percentual. 4 vezes 4, 16, 160 bilhões de reais. O governo brasileiro paga de juros só por causa dessa Selic exagerada. É o rombo, minimamente o rombo que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, está causando ao povo brasileiro. Presta atenção. O governo Lula, o governo Alckmin, precisam ficar se matando para economizar 10 bilhões aqui, 10 bilhões ali,
gasta 1 bilhãozinho a menos no Bolsa Família, faz isso, né? Enquanto isso, com essa Selic aterrorizante, a gente paga no mínimo aí, hoje, 160 bilhões de reais de juros. Sabe para quem? Você tem noção? Para a elite brasileira. Esse é o serviço que hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, presta ao Brasil. Esse prejuízo gigantesco impede investimentos no Brasil que poderiam acelerar a nossa economia e fazer a gente voltar a ter uma economia onde o cidadão brasileiro tivesse emprego. Mas não é só isso não. Vamos lá, que o Alckmin vai dizer mais da posição do Roberto Campos Neto e do Banco Central. Fica difícil de entender. E veja que em 2020 a inflação era maior, hoje está em 3,9%. A inflação era um pouco acima de 4% e a taxa Selic era 2%. Você tinha juros negativos de 2%, inflação de 4%, taxa Selic de 2%. E o que é claro é que a lei, ela diz que é preciso controlar a inflação, a estabilidade em preço e preservar o emprego. Quer dizer, essas coisas não são, elas precisam ter bom senso, você precisa ter as duas coisas. Aliás, o modelo americano, primeiro, não é por um ano a meta. E segundo, não leva em consideração, por exemplo, combustível, porque isso oscila, não depende dos juros. Não leva em consideração alimento. Eu tenho uma seca. O que adianta aumentar juros? Então, é diferente. É preciso sempre ter o foco. O foco é reduzir a inflação, manter preços estáveis, corretíssimo, mas também a economia poder avançar, poder respirar. E no caso nosso, onde quase metade da dívida é taxa Selic, isso tem um impacto fiscal. Não há nada pior para a responsabilidade fiscal do que você ter uma Selic fora do patamar. O governo apoiaria um convite ao Roberto Campos Neto? Não é, o objetivo não é esse. O que eu quero é chamar a atenção para um outro aspecto. Ela não apenas inibe a atividade econômica, mas ela também prejudica a questão fiscal. Então, se nós temos uma preocupação de natureza fiscal, estamos até aprovando um novo regime fiscal, isso precisa ser levado em consideração. Presidente, existe no Palácio Planalto você conversa com pessoas do Planalto, ministros, auxiliares do presidente Lula, uma percepção de que o Roberto Campos Neto, pelo fato de ter sido nomeado pelo Jair Bolsonaro e ser alinhado a ele, está tendo uma atuação política. Essa é a percepção do senhor também? Olha, é difícil penetrar na consciência das pessoas. Eu não vou fazê-lo. Agora, eu quero mostrar um fato. O mesmo Banco Central, em 2020, com inflação de 4%, tinha 2% de taxa Selic. E hoje nós estamos com quase 14, 13,75. E o problema não é ter ido a 13,75, mas é mantê-la por tanto tempo. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, uma fala duríssima do presidente em exercício, vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, escancarando para todo o Brasil o que o Roberto Campos Neto, via Banco do Brasil, está fazendo com esse país. As pessoas já não suportam mais essa situação. Inclusive gente da Faria Lima, que até um dia desse defendia o Roberto Campos Neto a qualquer preço, agora estão começando a repensar. Ninguém sabe dizer direito o que é que esse maluco está querendo, mas que ele está atrapalhando o país, não há dúvida nenhuma. Gostou dessa informação? Não esquece não, é mega importante o seu like, deixe seu comentário e passa adiante. A gente volta a qualquer momento com mais uma informação importante, ou às 21h15 na nossa live política com você, com todos os destaques
dessa sexta-feira na política. Muito obrigado e até lá.